o observatório nasceu exatamente por um grupo de pesquisadores e extensionistas de alguns lugares do Brasil, mas muito profundamente assim da Universidade da Paraíba, porque a gente viveu uma espécie de desconforto no período da pandemia, de como se comunicar, de como produzir sentido, de como produzir reflexões acerca da realidade brasileira, em especial pelos ataques à democracia e pelas produções do fascismo, do novo fascismo, né, no Brasil. Então a gente entendia que a educação popular poderia ajudar a refletir sobre a realidade brasileira, muito especialmente sobre a luta em defesa da saúde, a defesa da democracia e a construção de novos sentidos. O observatório, ele é um projeto de extensão dentro de outro projeto de extensão muito maior, e a gente tem dedicado as últimas sessões a analisar a situação do Brasil, fazendo proposições para apresentar aos grupos de transições dos governos nacional, os governos nacionais e os governos estaduais. Hoje a sessão tem essa preocupação, né, de fazer escutas sobre demandas ou necessidades no campo da educação popular em saúde. A gente entende que o observatório precisa apresentar uma narrativa a outros grupos da educação popular. Então, é um pouco isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu estou notando aqui que Fernanda é a primeira vez. Se tiver uma outra pessoa também de primeira vez, se apresenta. A gente não vai poder também apresentar todo mundo, porque é um grupo grande, mas aquelas pessoas de primeira vez é importante, porque a gente também já se conhece um pouco entre nós. Fernanda? Boa noite. Então, eu sou Fernanda, é a minha primeira vez participando. Eu agradeço a extensão do convite, né, por ter recebido, né, esse convite, a oportunidade de participar desse momento. Eu sou professora na Universidade do Estado de Mato Grosso e sou estudante na Universidade Federal de Mato Grosso, no programa de saúde coletiva. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Boa noite. Tem outra de primeira vez? Boa noite. Meu nome é Boa noite. Márcia, posso falar? Não sei se Pode, assim, entrei pode aqui. sim, Márcia. Fala, Márcia. Meu nome é Márcia Esperança, essa é a primeira vez que eu estou aqui. Eu entrei no grupo e acompanho, né, o grupo de WhatsApp, mas eu não consegui participar. Eu sou da Universidade Federal e recentemente a gente desenvolveu uma técnica de diagnóstico de coronavírus que permitiu a gente acompanhar a comunidade toda. A gente acompanhou de maio de 2021 até agora, né? Eles vão encerrar os trabalhos do acompanhamento que a gente faz, e eu queria expor essa experiência que a gente teve, e essa experiência ela só funciona 100% se tiver apoio da saúde pública, das questões trabalhistas, né? Porque a gente detecta o vírus, tudo por PCR, né? A gente fez uma técnica que dá para utilizar um laboratório de biologia molecular convencional, as amostras são coletadas de saliva seco, são protegidas, se vocês quiserem, depois eu exponho como é que é feito, né, o teste, e isso permitiu a gente fazer acompanhamento semanal dos nossos funcionários, né, e aí a gente esbarra, quando dá o resultado do teste, a gente esbarra no afastamento. Então, os terceirizados, no último período, já não estavam mais fazendo a testagem, porque se davam positivo, eles tinham medo de perder o emprego. Então, a gente tem toda essa... Então, seria muito legal eu colocar nesse grupo essa experiência, né? Tá. Márcia, vamos combinar o seguinte: depois a gente conversa com Sim, você no privado, para a gente sim, criar uma agenda para 2023 contigo e outras perfeito. experiências, porque essas duas últimas sessões de dezembro a gente está se dedicando muito a conversar, como se nós fôssemos conversar com o governo Lula e apresentar para ele, para os governos estaduais, algumas proposições para fortalecer o campo da democracia na saúde, da educação popular, mas a gente quer conversar com você depois no privado, porque a gente já vai construindo o agendamento para 2023. Isso é tranquilo para você? Não, isso é tranquilo para mim, e assim, dentro dessa questão da democracia, eu acho que teria que federalizar as questões da pandemia,
Tá, Porque enquanto ficar por conta de estado e município, a gente fica refém de cada tipo de governo agora, né? tá, Infelizmente, em São Paulo, a gente ficou com o governo horrível, né? Para a questão da pandemia, a gente está com uma dificuldade tremenda. Então, assim, tá, e o SUS tem que, como ele, né, vem com esse padrão federal, a gente federalizar situações como da pandemia. tá Então, assim, certo. controle, uso de máscara, tudo isso não pode ficar efeito local, teria que ficar efeito, tinha que ficar nas condições federais. Então, assim, ser obrigatório ter, para que as pessoas possam respeitar essas questões de saúde pública, né? Legal. Tem alguém, outra pessoa de primeira vez, gente? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Está, Valéria? Eu sou a Valéria Candeia, sou aqui de Fortaleza, Ceará. Sou agente de saúde, agente comunitário de saúde, e colocaram esse link no grupo de trabalho. Eu achei interessante a proposta e vim aqui ver do que se trata, né? Que tudo que é concernente à saúde, educação e saúde, né? Tornar as pessoas, sensibilizar as pessoas sobre as questões da integralidade da saúde pública é do meu interesse também. Eu vim ver aqui com os colegas. Bem-vinda, Márcia, bem-vinda, Valéria. Raimundo, por favor. Boa noite. Sou Raimundo Sampaio, sou militante do movimento social e sou de Limoeiro do Ajuru, aqui no estado do Pará, né? Município cercado por muita água, né? E 90% do nosso município aqui são ilhas, rios, e tem muita dificuldade de se trabalhar na questão da área da saúde. E nesse momento, esse primeiro momento, e apesar de ser a última sessão, mas eu estou aqui porque acho que é interessante e quero poder estar ouvindo as experiências de vocês e quem sabe no próximo estar contribuindo e colocando aqui que é as nossas dificuldades aqui na Amazônia, né, em viver a saúde hoje aqui. Obrigado. Sinta-se acolhido. Tem uma outra pessoa de primeira vez? Boa noite, Sim. eu sou Rosângela, eu moro aqui em Recife, faço o primeiro período de pedagogia na Rural e também gostei, né, da ideia e quero participar para conhecer mais sobre o grupo, né? É muito bom a gente ter mais conhecimento. Ok. Tem mais alguém de primeira vez? Se não tiver, vou passar para. Yashiro, Tem mais? Oi. Yashiro Olá. Yamamoto. Sou de São Carlos, sou presidente da Comissão Municipal das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e Educação Popular em Saúde, e recebi esse convite via um membro da nossa comissão, e me despertou bastante a atenção e gostaria de aprender com vocês. Ok. Bem-vindo. Tem mais alguém? Primeira vez. Consultório na rua, eu acho que é a primeira vez. Oi, boa noite. Eu sou Ivonete. Eu também sou aqui da cidade de São Carlos, São Paulo. Sou parceira do Yashiro, na Educação Popular em Saúde aqui em São Carlos. E o Nil postou no nosso grupo, eu também fiquei interessada. Eu sou educadora, sou agente de saúde no consultório de rua e da rua aqui de São Carlos. E eu queria estar conhecendo um pouquinho mais, fiquei muito curiosa. Obrigada. Bem-vinda. Maiana de Azevedo Danta, pela primeira vez, bem-vinda. Maria Melo, já teve algumas vezes aqui, é da UFRN e do Centro Paulo Freire, eu também sou do Centro Paulo Freire. O Yanamoto já participou, a Sandra, ela teve outros momentos, é da saúde coletiva da Universidade Federal Fluminense, e Gisele Bezerra também é a primeira vez. Bem-vindos e bem-vinda quem é da primeira vez, os outros já estão bem acostumados, já se sentem em casa, já sabem um pouco a dinâmica. Tudo bem? Podemos? Pedro, tu preparou alguma coisa de acolhimento? É contigo agora, e tu já te apresenta, e tu acolhe, e tu... É contigo. Depois eu retomo, então, tá bom?
Obrigado, obrigado, Pedro, gratidão, gratidão, queridão. Então, metodologicamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir em dois grupos. Então, o Pedro vai enviar aqui mesmo no chat um link que é desse grupo, né? A gente vai ficar nesse grupo e tem um outro grupo que ele vai criar aqui, então parte das pessoas vão para lá. Eu não sei como a gente consegue gerenciar, Pedro, porque um já vai ficar cá, e o outro vai migrar para o outro, né? Mas aí depois quando tu criares, a gente divide mais um pouco aqui, talvez por exemplo, os mais novos fiquem aqui, os que chegaram hoje, os outros que já estão mais acostumados possam ir para o grupo 2. E a minha ideia é que, como a gente combinou, tu fiques cuidando de um grupo e eu fique do outro, porque são dois grupos, dá para a gente ficar. Então, hoje, quando dividir esses dois grupos, lá nos dois grupos, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai apresentar, assim, proposições, né? Tipo, o que é que deve ser feito na área da saúde no governo Lula quando tem uma educação popular. A gente vai sistematizar essas sugestões, vamos transformar numa carta síntese, vamos botar no grupo de WhatsApp para que as pessoas possam versar, que as pessoas possam também olhar a carta, né? E vamos, então, encaminhar para os grupos de trabalho. Tá? Tudo bem? Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, a gente hoje vai sugerir, quanto mais a gente for propositivo, o que é que a gente pretende realizar? Exemplo, podemos realizar um estudo, uma pesquisa nacional, podemos, por exemplo, fazer processos formativos em grande número, coisas nacionais, coisas nacionais. Pode ser em todas as áreas que vocês entendam que é importante a educação popular contribuir. Eu e Pedro, a gente fica sempre disponível para colaborar, às vezes tirar uma dúvida, às vezes é fazer alguma sugestão de encaminhamento, assim, então se acolhidos e acolhidas para fazerem perguntas, tirarem dúvidas e tal. Enquanto isso, enquanto o Pedro vai criando, né, o grupo, a gente também, quem tiver dificuldade, pode, se não quiser falar, pode escrever aqui no chat. Eu acho que é importante também, quem não deseja falar, quem não quiser falar, escreve,
aqui porque a gente copia, cola e vai ajudar. Esta reunião, ela está sendo gravada. Quem não desejar, então diz que não está autorizado, porque a gente não vai, por exemplo, incluir ou deixar visível essa pessoa. Mas essa é uma reunião que a gente sempre grava para ajudar na sistematização, tá? Então, a gente sistematiza tudo para produzir os nossos relatórios. Tudo bem, então? Tudo bem? Pronto, Pedro. Então, talvez eu fique com este grupo, eu não sei, e alguém que migre para lá fica contigo no outro. A gente fica lá, o quê? Entre 20 e 30 minutos, pode ser, pessoal? Né? Entre 20 e 30 minutos. Eu peço só que a gente conversar, ajudar a gerenciar o tempo, a gente não se perder no tempo, gerenciar ele, e a gente ajudar na produção da memória, da relatoria, vai escrevendo, vai ajudando. Ok, obrigado, Pedro. Quem fica comigo já fica aqui. Quando o Pedro botar o link, quem desejar para lá ficar com ele, pode ir para lá. Não, não sei. Eu acho que elas... Talvez até prefira você, porque você é mais jovem. 15 e 15. Quando chega a 15 lá, tu já, tu diz, ó, volta. Isso, isso. Perfeito. Vamos até lá, gente, até 15. Vai diminuindo o número aqui, a gente vai perceber que vai ficar só 15 aqui. E 15 lá. É só ir clicando e entrando. Tá aqui no chat. Carla Pintado, não tem diferença, é só para a gente ajustar o debate. Quando os grupos são Olá, grandes, boa é noite. muito mais difícil da gente fazer manejo ou gestão de grupo. Podem ir Aí a gente entrando, já já eu define porque apareço os aqui em grupos tela. Sejam menores, bem-vindos. eles ficam mais confortáveis da gente que está liderando, escutar mais pessoas, estimular mais as pessoas. Podemos ir migrando, gente. Vai clicando ali no link e vai se juntando ao Pedro, por favor. Ótimo. Vamos mudando mais pessoas, gente. Ajudar. Quanto mais a Eu acho gente que tem que avisar, Pedro, que tem que sair criar da uma outra reunião, sinergia, né? uma conexão aqui, quer dizer, ir para lá, facilita. A gente já vai começando. Boa noite, Tatiana. Opa, perdoe, pode repetir? Ok. Eu saí da outra, eu não tinha saído da outra, eu voltei lá e saí, porque No a gente não está máximo 20 migrando, minutos, cancelando lá automaticamente, não. 30. A Sim. pergunta é a mesma. Quanto Se a isso, não fôssemos se conversar preocupem, que eu com mando o aqui o link governo depois de Lula, volta. Então podem sair de quer lá dizer, o da governo outra Lula, acho sala, algo que é grande justamente assim, para né? não ter o perigo de ficar Conversar com esse confuso. governo Isso, sobre exatamente. educação popular, o que é que nós vamos propor, né? Qual é a estratégia, qual é a proposta, qual é a ação que é nacional que a gente diria para o grupo de transição. Esta é a segunda sessão sobre este tema. Pode falar, desconhecido. Eu acho que é o... Porque Yashiro, como tá, você, ok. o SUS já promoveu cursos de educação popular em saúde, então parece que foi muito bem apreciado. Aqui em São Carlos, várias pessoas fizeram, se não me engano, 70. Então, seria muito interessante repetir ou aprimorar esse curso e
estender para mais cidades. Ok, obrigado. Eu acho que a Érica levantou a mão. Gente, olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Estou sim, Érica. Ah, que bom, saudade de você, Carlos, bom falar com você, falar com todos, viu? Que bom, né? Pessoal que a gente tem Estou muito aqui. feliz. Olha só, gente, assim, a conexão não está muito boa, eu vou aproveitar para falar logo. É uma preocupação muito grande. Eu sou atu, né, como Conselheiro Estadual de Saúde aqui na Paraíba, e atualmente eu faço pós-graduação em Direito à Saúde pela USP. Então, nesses dois espaços onde eu estou assim, mais atuante ultimamente, eu tenho uma preocupação muito grande e compartilho com vocês, que é a importância da gente repensar, valorizar e trabalhar bem a questão do controle social, a questão das conferências, porque nós passamos um período muito difícil enquanto controle social, para fazer de tudo, desde organizar a conferência até a questão das propostas, e eu acredito muito nesse espaço do controle social, né? Eu estive com o Carlos, né, Carlos Silvan, na 15ª, então foi um momento muito importante, porque a 15ª, durante a conferência, nós tivemos a notícia de que teria início o processo do impeachment da Dilma. Na época, nós tínhamos uma preocupação de qual o contexto histórico, o que por isso poderia dar, e olha só o que aconteceu, né, gente? Então, a proposta, Carlos, que eu gostaria de colocar aqui para o grupo, é primeiro que nós tenhamos, durante o nível nacional, uma preocupação, uma forma de trazer a educação popular para dentro do debate social, que nós possamos ter espaços de fórum permanentes como este, que nós possamos discutir e trazer as pessoas para esse debate, e que nós possamos finalizar uma perspectiva de pensar numa Conferência Nacional de Saúde do ano que vem, com espaço não só atender Paulo Freire, mas espaço que realmente possa trazer a educação popular para as propostas, para a construção, para as prioridades, que a gente possa melhorar esse debate, fazer uma ponte melhor entre o que se pensa numa conferência de saúde, por exemplo, e o que se discute no âmbito da educação popular, tá bom? Então, efetivamente, como proposta, exatamente um fórum, um espaço que nós possamos seguir, inclusive, até a 17ª, tá bom? Obrigada. Gratidão, Érica. Bom te ver por aqui. Muito legal. Então, tá. Eu acho que tem consultório na rua, depois Tayane Nascimento e mais uma pessoa de hoje, de trazer que eu experiência, estou trazer propostas deduzindo que é o meu amado em saúde para o sonho SUS, de utopia gostaria de saber de vocês então, vamos algumas lá. contribuições que vocês veem então, a partir da experiência primeiro de vocês. consultório na rua, vamos lá? Boa noite a todos. Eu me chamo Ivonete, eu sou agente de saúde do consultório na rua, sou educadora popular aqui na cidade de São Carlos. Nós temos encontrado várias dificuldades para estar exercendo as nossas atividades como educadores. À vontade, aqui na nossa cidade pode mesmo. redigir um texto também aqui no nosso eu não sei se isso foi pauta de alguma reunião, de algum encontro. Vou começar a falar, eu estou com um gato aqui no colo, porque eu herdei, a minha filha viajou, e eu herdei um gato que se sente carente, então eu fico fazendo atividades, e agora ele resolveu deitar aqui no meu porque para a gente desenvolver atividades, eu sou funcionária pública. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A câmera de vocês todos estão fechadas? E assim, às vezes é muito difícil. Tá ligada e eu vejo pelo menos a auxiliadora e a Sônia aqui. Eu faço parte da comissão de compras de materiais também. E ficou tão atarefado. Mas tá bom, eu estou ouvindo vocês. Porque a gente não tem um respaldo da nossa gestão. Meio chatinho, às vezes, com essa coisa. Dependendo do lugar que você está, ele não carrega. É uma coisa que trouxe muito trabalho para nós. Pronto, porque quando a conexão fica um pouco ruim, o Meet ele prioriza garantir o áudio e ele fecha automaticamente. Porque a gente não tem uma coordenação, a gente vem brigando, a gente vem conversando, vem pedindo. Chegou, acho que a Thaisa agora. E não conseguimos uma coordenação. Daí, recentemente, nós fomos numa reunião, no dia 12. Pedro, eu acho que a gente devia fazer meio que uma pergunta orientadora. Você fez uma pergunta, eu tinha focado isso. 16 de dezembro, Ivonete. Isso, 16. Essa coisa de quais as propostas, porque isso é muito amplo, né? Será que a gente não podia ir construindo? No Conselho Municipal de Saúde, do Conselho. Por exemplo, eu gostaria de saber que o governo federal e os estaduais tivessem dar continuidade ao que nós vemos fazendo já há muitos anos atrás, que eu me formei em 2008, junto aos conselhos de saúde popular, e que a gente tenha uma linha plásticas, um monte de priorizando a educação popular. Trazendo as pessoas práticas que a gente faz aqui em São Carlos, centros de saúde, e a gente não tem uma coordenação. Materiais. Eu acredito consegue. Ele é o ponto mais
Será que a coordenação resolve uma das pontas mais fortes da cadeia, ao mesmo tempo que é mais frágil, porque ele é muito detonado às vezes, né? E o Conselho de Saúde obrigado, Tayana. Acho que essa é uma pergunta para a vida toda. Eu acho que a gente tem que seguir se perguntando isso que tu pergunta para cá. Hoje a gente vai estar fazendo essa escuta. Então você propõe que a pergunta seja qual? Cuidadosa e qualificada. Não, eu não sei, porque você fez a pergunta que você fez é quais as propostas que a gente tem depois que vocês derem um ponto de vista sobre eu não a carta, consigo pensar numa pergunta agora, assim, então talvez a gente daqui para diante então, começando hoje a gente vai estar meio que eu não gosto de usar isso mais, porque agora eu não fazendo algumas reflexões de encaminhamento. Gratidão, acho que agora é a Tayane Nascimento, depois de Tamalajas. Que a gente vê a partir das nossas experiências. Boa noite, meu nome é Tayane. Ótimo, Maiana, obrigada. Eu sou do Movimento Popular de Saúde aqui de Sergipe. Foi uma falha minha. Sou educadora popular. A minha proposta é que a gente trabalhe a partir dos conselhos. Tenho formação a minha experiência em serviço social. É a partir dos conselhos. E a minha proposta é do fortalecimento mesmo dessa faixa de educação popular no Ministério da Saúde. Né? Obrigada, E também a disseminação não consigo, dos cursos de educação popular. Não consigo. Então, agora pela mãozinha foi a Ana Paula, por favor. Porque teve muita dificuldade a partir de 2019. Dá Os cursos de educação popular foram realizados pelo menos aqui no Estado também, mas eu estou vendo as pessoas. Até mesmo de espaço então e renovação de material. Eu acho ruim, mas vou ter que falar assim sem de aparecer. De educação popular, então, que teve parceria com a Fiocruz, mas eu sou Ana Paula, desse respaldo sou trabalhadora de saúde da diretriz aqui de do Porto governo Alegre, federal e nos estados também na coordenação. Mas trabalho bastante com educação permanente em saúde e sou do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. A gente trabalha aqui muito próximo com o pessoal do CEAP, que é o Centro de Assessoramento e Educação Popular, né, aqui de Passo Fundo, também da educação nessa articulação que um pouco a auxiliadora está trazendo, né, pelos conselhos. Né? Então, agora mesmo a gente terminou uma etapa formativa, né, de educação popular em saúde aqui com o também os trabalhadores da saúde, conselheiros, mas assim, o grande desafio, já que é em âmbito federal, primeiro eu acho que é restabelecer, né, não sei qual nome vai ser dado, o que foi desconstituído, que era a secretaria, né, que cuidava da questão de gestão participativa e que era responsável, né, por toda essa parte de articulação e pegava tanta articulação com os conselhos quanto a questão da educação popular também. Então, a gente precisa ter um espaço, voltar a ter um espaço institucional que priorize esse debate, né? Então, essa é a primeira demanda, assim, né, institucional, né, frente aí todo o desmonte que a gente vivenciou, né? E esse desmonte que vem aí ao longo dos últimos anos, ele afetou muito a participação, né? As pessoas estão muito acuadas, né? Muito desmotivadas, né? E os que permanecem muitas vezes estão sendo, né, perseguidos, como nós aqui, que estamos enfrentando uma gestão bolsonarista bastante dura, né? E então os movimentos sociais estão sendo criminalizados, perseguidos, então assim, é um cenário bem difícil, né? E eu acho que o grande desafio é como reencantar, né, as pessoas para a participação, né, de forma direta, né? E não só para uma participação representativa, né? E eu acho que essa articulação entre, por exemplo, os conselhos, que têm uma participação representativa, e, por exemplo, os conselhos populares, que estão se formando, os comitês populares, que várias experiências se formaram ao longo desses últimos 2 anos, né, através dos movimentos sociais, eu acho que é fundamental, porque a gente precisa unificar, e eu vejo que a gente está dividindo, às vezes, né, a gente tem pautas comuns, e não estamos conseguindo unificar. E eu acho que a educação popular seria uma diretriz de conexão, né, desses espaços, né, entre os espaços mais instituídos dentro do Sistema Único de Saúde, como o Sistema Conselho, mas engajando
esses comitês populares, tem vários nomes, né, que foram sendo criados aí, principalmente ao longo aí da pandemia, né, de mobilização social, só que eles andam bastante separados, né, então, assim, acho que somos organizada pelo menos do que gostaríamos, né, e precisamos nos unir para multiplicar, né, então, seria essa a perspectiva que eu queria trazer como contribuição, mas na verdade eu vim um pouco sem saber muito da proposta, com uma expectativa, Pedro, de que vocês iriam apresentar uma certa análise de cenário, né, sobre o tema, já que vocês estão, né, o momento agora é para propor, porque assim, para a gente propor, a gente precisa ter uma análise de cenário, né? E claro, cada um aqui tem análise do seu cenário, né? Mas eu acho que se em algum momento do nosso encontro, né, vocês como coordenação pudessem compartilhar, porque vocês falaram que é o 9º encontro, né? O que vocês têm de acúmulo ao longo desse processo, acho que seria bem importante, né? E como que a gente pode, eu vi que a maioria das pessoas são do Nordeste, né? Até porque eu acho que o laboratório Marta, né, da Paraíba. Almeida, boa noite, e outro desafio é como a gente trocar, né, essas experiências entre diferentes regiões do país, né? Que eu acho que é muito importante ter espaços de fomento, de troca de experiências de educação popular em saúde, né? Aqui na representação e também conectada com a educação permanente em saúde. Então, seriam essas as minhas contribuições aqui de Porto Alegre. Obrigada. Nós vamos entrar para um governo de coalizão. Suas pontuações são bem relevantes, e só aproveitando para ressaltar, ao final desse nosso momento, que vai durar aqui mais ou menos até umas 7h30, 7h40, a gente vai fazer uma rodada geral para compartilhar. No grupo maior, a gente vai voltar para aquela outra sala, justamente para a gente ter o panorama. O que essas contribuições, percepções locais que a gente tem, e como que a gente vai ter isso no panorama, cada um apresentando uma síntese que foi discutido nos grupos menores. Da saúde. E eu mandei aqui no chat uma síntese do que foi construído traz aqui, como bem disse o professor, no observatório até o 7º encontro. A gente publicou um relato de experiência, de fato, qual é a importância, na revista de Educação Popular, né, que é dada. Aí os interessados podem ter acesso ali ao que foi construído até então. Mas, de toda forma, a sua proposta é bem interessante. A sistematização que a gente propõe para esses encontros, ela realmente é um pouco mais demorada. E a nossa realidade, né, o nosso momento, exige celeridade. Então, vou levar para os professores, os organizadores, o professor Pedro, o professor Carlos, uma forma de devolutiva, que a gente possa sistematizar e devolver para vocês o que foi de articulação e fortalecimento da sociedade civil. Essa síntese dos panoramas locais. Muito obrigado. Uma última coisa que eu esqueci de falar e que não é menos importante é a questão de como traduzir conteúdos complexos, né, que a gente tem na saúde, para uma linguagem acessível para todos, né? Hoje mesmo a gente estava discutindo que a gente precisa traduzir para a população o que significa orçamento secreto e qual o impacto dele na saúde, né, e nas políticas públicas, né, e para isso a gente precisa dessa linguagem, né, desse instrumental que eu acho que a educação popular tem, muito rico, né, então também produzir materiais, né, de apoio e também assessorar, né, esses espaços, porque às vezes a gente está lá tentando fazer, mas a gente não tem, por exemplo, assessoria. A gente não sabe como fazer, né? A gente vai tentando, né? Vai buscando, mas é espaço também criar, né? Essa possibilidade de assessoramento, né? Desse órgão aí que deve ser criado para dar conta dessa tarefa, acho que seria bem importante. Quem daqueles é povo preto? Perfeito. Muito obrigado, Ana Paula. E só uma questão de ordem que acabou que não ficou muito claro, não trouxe aqui. Como nosso encontro tem tempo limitado e vejo aqui muitas mãos levantadas, isso é ótimo. Para poder dar tempo de todo mundo falar, eu queria estabelecer aqui com vocês, temos umas quantas, 5 pessoas ainda com a mão levantada, infelizmente vai ser um pouco desigual, mas para dar tempo de todo mundo falar, podemos acordar aqui em 3 minutos
E a gente não de perder a fala para linha. cada um. Desculpem, deixei a Ana Paula falar mais tempo, porque a gente não Democrática e de havia acordado. participação Mas podemos democrática. combinar Então, assim? se acha para nós, gratidão. Tá Nós ótimo. estamos aqui nesse momento para discutir sobre esse Então, governo. o Diógenes, por favor, É nosso, trazendo a sua percepção e a sua proposta. Gratidão. Oi, Tem boa noite a outras todos. pessoas que Ouvi atentamente algumas a pessoas estão Paula aqui no falar chat, eu vou estar centro, lendo um pouco, porque aí eu de educação e socializo, todo assessoria mundo pode popular, estar lendo, mas eu vou CEA. reforçar. Eu já Tem a prazer Carla de, Pintado, se eu não me engano, e completou 35 anos ela agora. trabalha Eu tive com prazer imenso de fazer vários na área da cursos. educação formal, de EJA, Eu né, gostaria educação de de ler jovens e aqui na página adultos, é tutora do 110, curso que de tem um formação de livrinho, agentes de cabeceira, saúde do Conasems, falando com a sobre a Universidade do Rio Grande do multiplicação, né? Sul, e facilitador de Um biodança. poema de Morris E ela West, propõe que é no livro fortalecer o Embaixada, controle social diz populares, assim: porque eu acho que tem uma achavam-se diferença quando a gente agrupados, fala do falando controle de trigo, social e quando a gente fala e do controle presos à social terra por uma popular, né? O popular raiz parece que comum, vem dar como uma moita de uma bambu. categoria E, nova de vírgula, análise, quando a gente como só este faz controle vegetal, social. No controle social popular, inclinavam-se e dobravam-se, eu acho que isso muda, mas sobreviviam não às é uma questão maiores semântica, é uma questão tempestades. ideológica, Nós filosófica, sobrevivemos, epistêmica. Não é isso que é para se contrapor às à maior gestões tempestade, neoliberais. que foi essa do Ela, golpe. enfim, também traz a história dos Quase por conselhos muito de pouco saúde, a gente de educação, ia ter e dizendo que no está governo mais acabando, que tem a 4 anos, privatização. sabe Ela fala Deus o muito que de ia uma nos questão acontecer. local, que pode ser Bom, vista também gente, como uma eu questão aqui, toda a cidade do nacional. Exército, na minha casinha, minha casa, Ela também propõe que as minhas fortalecer propostas espaços de públicos de multiplicação convivência com o é de GT para discutir formação. saúde e Então, educação como pública e conselheiro que eu problemas já fui, sociais, sério, como eu racismo, noto que aquilo que a gente chama a das participação agendas social identitárias, né? ela é muito Racismo, burocrática. machismo e homofobia. E eu, E a membro do Adelaide, ela comitê diz de que luta gostaria que o Ministério da agora na Saúde pudesse campanha, acompanhar os tive repasses uma financeiros participação mais livre, repassados falava com as pessoas, para bandeirava, ia nas pagamentos de profissionais residências, como fazia ACS roda e de conversa. AXES, referentes aos Então, uma das minhas incentivos propostas de compras materiais é e estudar quanto EPI, mais aproveitar as redes aproximar sociais a para articular participação políticas social, públicas da que destinam às participação classes popular, populares e os é serviços fundamental públicos. para essa proposta. Maria Tem muitas Adelaide associações, tem muita reivindica que os gente que não salários quer ser pagos conselheiro por sejam causa no que dia 10. eles não entendem Eu acho que tem bem coisa, gente, que as pautas são bem locais e elas são do campo da gestão do trabalho para algumas pessoas. do controle Eu aconselho uma social, todo aquele articulação com o processo de sindicato, estudo, toda associação de classes, aquela educação de que tem que ou entender como instituições funciona a similares gestão. para É lutar por muito essas difícil pegar uma agendas, pessoa que não que tenha elas são agendas do tempo cotidiano, agendas disponível de para isso. Pedro, quanto falta? trabalho, entre parênteses, pouquinho recursos humanos. Levantar a mão que eu... Pode ir finalizando O a sua Emeval fala. diz que torna-se Então, bem urgente quietinho. ampliar os Então, movimentos nos eu acho assim, municípios, que que em restabelecer Itaparica, mesmo a Secretaria de os Gestão conselhos só funcionam para Participativa, atender a claro, gestão. é fundamental. É um pouco Alguém isso. O falou aí, Romeu traz que é essencial. importante fortalecer a articulação entre os E é espaços isso, de gestores e já estive em academias, outros movimentos encontros, sociais, entendo perfeitamente para a a realização de metodologia ações de freiriana, não fortalecimento podemos da abrir mão de PENEPS jeito no nenhum, plano de gestão em saúde porque nos essa aqui diferentes faz esferas de governo. aprender uns com os outros, e estou aqui à disposição. A outra proposta da minha Érica professora Dantas é está aqui fortalecimento dos espaços de instância do controle social no SUS, educação popular e movimentos sociais. É Nossa, isso. que ótima oportunidade. Agora a gente abre a palavra para a Inclusive, Clotilde, que levantou a Diógenes, mão, que está e aqui depois desde o nosso Márcia primeiro Aparecida. encontro do Com você, Observatório. Clotilde. Lembro que a gente convidou você para participar, entrar na live, na época que a gente ainda estava fazendo pelo YouTube. A gente percebeu que não estava dando vazão suficiente, a gente trouxe aqui para o Meet. Então, muito obrigado, Diógenes, pela companhia consegue, até agora. a gente passa para a Márcia e depois retoma com o Clotilde. Muito grato, não sou eu, mas o Boa Observatório noite, como né? um Muito todo. interessante o grupo, já gostei bastante a primeira participação. Eu vi que E aí, algumas mãos se abaixaram. como Se sobrar um contribuição, eu tempinho, queria a gente deixar retoma aqui, os outros, tá bem? pelos cursos de Então, extensão agora, aqui pela ordem das promovidos mãozinhas, a pelas Sônia, por favor. universidades federais, é possível fazer interação com os setores de saúde, Eu sou aqui da com os saúde postos, coletiva, da com os UF, da Universidade funcionários Federal mais Fluminense, próximos à aqui em população Niterói, Rio de e fazer Janeiro, não estou no cursos Nordeste, populares, estou no usando o Sudeste, espaço mas da assim, universidade, fazendo sala um de aula, trabalho com um grupo de infraestrutura, pesquisa e extensão voltado mostrar mais para as coisas crianças de e laboratório, adolescentes em situação de livros, né? vulnerabilidade, Então, eu acho que vulnerabilizados. Então, cursos de assim, extensão dentro acabamos de das passar por uma universidades conferência podiam municipal de direitos da abordar os criança e aspectos da adolescente aqui saúde no e município de Niterói, da e educação eu em acho saúde. que tem um público que a educação Ok, popular querida, precisa estar mais obrigado, perto de
o público da juventude, né, de jovens, de adolescentes.
E, assim, Agora a essa gente história retorna que a para gente tem Clotilde. do Paulo Freire, da educação popular, dessa origem, né, ela não é conhecida. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente pudesse estar perto, né, do Conselho Municipal de Direitos da Então, Criança enquanto e do ela não Adolescente, aparece, eu acho que a fazendo uma Carla formação tá política com desses uma dúvida. conselheiros, né, para essa Carla, proposta eu de vou que pedir licença ao adolescentes e grupo para me crianças repetir, que sejam foi o sujeitos seguinte, no ativos e tenham início mais voz, né, nas diferentes eu falei instâncias, o nas seguinte, escolas, nos este serviços de grupo nasceu saúde. porque nós Então, estávamos assim, a muito educação inquietos no popular, para mim, período tem sido um da pandemia caminho do muito Covid, bem no interessante, início, né, não só na e educação nós popular em saúde, mas a queríamos educação popular na sua força pensar em original, alguma né, do seu coisa, nascimento, que logo em é de seguida formação política, de veio, engajamento, né? foi se Então, assim, eu acirrando queria muito que priorizar um pouco a experiência totalitária, uma formação as política, né, experiências de tanto dos desmonte das conselheiros como dos políticas, grêmios, né, nos públicas grêmios que do estão Estado nas brasileiro. escolas, né, que a gente Então, essa pudesse estar história mais próximo da juventude e do da novo fascismo nos adolescente. inquietava E eu muito. acho que em termos de uma Então, dos ação, assim, eu estou professores, pensando eu e o de uma professor ação que Pedro, a pudesse gente estar mais começou a maturar isso, a nacionalmente, gente maturou como que a isso no questão da período segurança Grêmio, escutamos alimentar várias pode pessoas estar mais próximo, e né, criamos o de uma ação observatório. O mais observatório contundente, é mais uma articulada da experiência educação popular em saúde, que né, como que a articula, gente ao pode mesmo tempo, formação, e ensino, alguém falou né? de uma A divisão, extensão e né? a Então, eu acho pesquisa. que A tem gente tem um um mote, artigo tem que a um gente tema de uma campanha já está nacional em disponível, a nossa que primeira todos os produção educadores populares pudessem está contribuir com disponível e essa a questão da segurança gente, alimentar, acho que poderia ser bacana. E, de assim, 2 em a 2 proposta meses, da a gente Secretaria faz de uma Gestão sessão. Participativa do Para resgate essa dela, sessão, a no metodologia mês anterior, a freiriana, gente escuta a sugestão restabelecer, de temas, de agenda. retomar isso na A cada educação, na sessão, saúde, né? ela Fortalecer isso, que já foi antecede uma muito, escuta né, qualificada nessas épocas para a foi muito sugestão. Então, mal é um dos temas visto, foi, então, assim, falar mais mais de Paulo Freire de votados, mais novo, trazer as arguídos, boas mais comunicados, experiências, eu e se acho torna que uma isso... agenda. Aí eu estou priorizando São o público sempre jovem, os conselhos experiências. municipais de A direito gente da foca nas criança, os experiências. grêmios. Então, cada Acho que é sessão as isso, é pessoas muito trazem rapidinho, experiência. mas acho que está no tempo. Por motivo das mudanças de Realmente é governo, muito rápido, é uma pena, a mas gente é porque transformou as justamente duas temos últimas pessoas para sessões falar, em isso é escuta ótimo. sensível e E só uma palavrinha qualificada bem rápida aqui das minha, que essa pessoas questão de se sobre aproximar dos proposições jovens é para uma questão montar que a uma gente encontra carta aqui que vai ser também em João encaminhada para o Pessoa, grupo de no Conselho WhatsApp. Quem não participa Comunitário, ainda pode justamente entrar no grupo de aqui WhatsApp. no Grotão, que é E uma experiência que lá a infelizmente hoje não é gente continuada, mas é escuta as uma questão que a pessoas, gente comunica observa já faz coisas um muito tempo. bem Que rápida, coisas justamente de grupo de não tem como WhatsApp mesmo, mas lá revitalizar é a o nosso liderança se a gente canal não tem diálogo com as mais crianças e com os potente de jovens. Fica comunicação sempre e no também por grupo e-mail. mais Por velho e-mail é porque as e pessoas se isso inscrevem dificulta para muito a cada progressão sessão e das a gente coisas. manda Então, o link eu gostei de ouvir essa fala aqui no hoje, dia da ouvir sessão. É uma um pouco convergência isso, das tá, querida? experiências. Você Muito também obrigado, levantou a Sônia. mão, deve falar, mas antes a Fernanda E Heloísa, eu acho que agora também o deseja falar. Gabriel, por favor. E a Aurélia Olá, Lúcia boa depois. noite. Meu nome é A Gabriel, Clotilde, que eu sou chamo e estudante de ela não serviço consegue, eu social acho, do estado de entrar. Aí Sergipe. Fernanda, E, assim, essa é minha Carla e primeira a vez, né, Lúcia. dentro desse espaço. Bom, o que eu... O que eu Ao gostaria de contrário. propor mesmo é em relação Pode falar, a Fernanda, romper essa depois. Bom, o parceria, que eu né, que a gente gostaria vê de em outras enfatizar é a experiências, não só do assim, governo nós do já temos PT, uma política mas de outros nacional governos, da parceria entre que público e não se privado, né, sustenta. do E eu SUS, acho que né? um A ponto gente sabendo que a importante gente vivemos o da política capitalismo, nacional dentro do que é capitalismo a necessário a gente gente tem o se neoliberalismo apropriar, assim, e dentro e disso a debruçar gente nossas sabe forças em que relação os à contextos valoração das dos diversas realidades conhecimentos são da educação distintas, né? popular em A saúde. gente Que, vê assim, que a cada dia que na passa a medida em expressão da que questão social, a gente pobreza, tem consegue... assim, a cada dia que passa, não se é assim, intensificado, cada vez com mais atribuir, velocidade, né? né, Então, eu acredito também que é maior valor, maior necessário esse destaque, fortalecimento talvez, da não sei Seguridade se é bem Social, essa né? palavra, Que né, a articula esse esses tripé entre conhecimentos, saúde e né, a esses assistência, saberes, e especialmente saúde, assistência e no previdência interior do social. país, E que a são gente de extrema vê os importância, diversos, até para a sustentação do assim, sistema de retrocessos, né? saúde, Da né, previdência social. Então, isso fragiliza também eu muito acredito que a o gente vai trabalhador, conseguir as futuras avançar na educação gerações, popular em a questão saúde, da né? educação, Então, né? é E algo assim que eu diversos penso outros que a gente
setores como a assistência social, né? Que é de fundamental importância e a gente vê o quanto que ela é potente nesse período pandêmico, né? Diversas pessoas só conseguiram se restabelecer para voltar para o mercado de trabalho devido ao auxílio emergencial, né? Então, por isso que é potente a gente articular em luta e referente a essas questões, né?
que são assim, nas valiosas periferias, para enfim. todos nós. Porque nós não temos a valoração do conhecimento Muito obrigado, dos saberes. Gabriel. E, novamente, como eu não consigo ficar... Eu não penso consigo que ficar esse calado, ponto é um ponto curioso fundamental quanto realmente esse processo do avanço neoliberal, de dessa agenda no cobrança, governo Bolsonaro, de me dessensibilizou monitoramento, muito, de e as bolhas que eu faço exigência, parte, porque uma das propostas de a da gente equipe se de transição dedicar, é assim, justamente pensar de exigir uma pensão mesmo, vitalícia para os dentro órfãos desse da processo de Covid-19. transição E isso do governo, basicamente não foi discutido para que, durante de a fato, a pandemia. Eu gente fiquei muito consiga assustado, porque implantar aquilo realmente a nossa que comunidade está ficou muito posto. dessensibilizada com Inclusive, o essa agenda professor, acho que neoliberal que vem é crescendo Itamar, bastante. E realmente desculpa se com eu isso estou errando o nome, é uma máxima, frisou, uma né, necessidade sobre urgente. essa questão Muito obrigado, Rafael. da Não, Gabriel. política, né? Então, E ainda temos um tempinho aqui. é necessário Por favor, a gente Luísa, cobrar fique à vontade. e se articular para se implantar aquilo que já está posto. Ei, boa noite. Né? Às Vou vezes a ligar gente aqui a fica minha pensando câmera, né, para ver se em vocês inúmeras enxergam, porque eu não tô propostas conseguindo novas enxergar enquanto a gente ninguém. não consegue exigir Mas, aquilo que a gente enfim, já eu conquistou. vou Então, eu penso que dar isso é muito importante um nesse breve relato, nesse né, da momento. experiência aqui da grande Gratidão, Fernanda. metropolitana, aqui no Espírito Santo. Eu acho que Eu sou educadora Carla... popular em saúde, de um Boa projeto tarde. que vem... Eu já me apresentei pelo chat, agora consegui ligar a câmera aqui. Eu fiquei sabendo meio por acaso desse grupo e me interessei muito. Trabalhando em várias E eu gostaria só de que colocassem, de repente, no chat o link do WhatsApp para entrar no grupo e o e-mail, para me inteirar mais das informações e se tiver algum documento que vocês já tenham produzido, alguma coisa, até para poder contribuir melhor nos próximos encontros e não ser repetitivo e ficar atrasando o grupo. É isso, obrigada. Gratidão, Carla. A gente vai disponibilizar a gente já tem uma produção científica. A gente vai te mandar, a gente te manda o link, a gente vai disponibilizar esses contatos para você seguir se comunicando com a gente, dentro dela já está composta tudo, né? A bolsa... Áurea Lúcia? Está composta... Oi, gente. Oi, Carlos. Oi, todos e todas e todos. Eu vou chover numa olhada, eu gosto. E eu acho que é bom a gente falar uma coisa importante que eu considero, eu posso estar totalmente enganada, mas eu desejo, Carlos, a implementação dessas políticas. Acho que os educadores populares, eles são feras, eles são excelentes nisso, nessa questão das comunidades tradicionais, né? Implementar intensificar todas essas ações nas comunidades, incluindo, que eu já sei que inclui, mas chamando, de alguma forma, os povos ciganos. Eu sei que você conhece pessoas muito boas nisso. E a educação popular de uma forma mais efetiva, tem um viés muito grande nessas políticas. Eu sei que isso já existe, e aí mas eu vejo esse povo até sem ser mencionado. Porque algumas pessoas têm um cuidado, eles são já uma comunidade, um povo que se coloca numa situação especialíssima, mas vivem muitos em miséria. E poucos são chamados. É que tenha nessas propostas essa atenção a essa comunidade cigana. Tem uma qualidade outra muito coisa, melhor, além das que já existem, né? Que são os povos originários, o povo outras pessoas, porque às vezes vai até dentro da mas família, o povo cigano ele precisa ser mais visibilizado. E mobilizar, a outra proposta, eu faço parte do GT, levar para todos de direitos dos animais, né, que pensem isso. Além da saúde, todas as realidades das PICs. Mas no direito dos animais, eu também gostaria de ter essa participação, né, desse processo dos educadores da educação popular em saúde, de uma forma mais eficaz. Porque os animais, eles foram agora desmembrados no processo do meio ambiente pelo lado do PT. Então, eles têm um lugar, né, a gente tem um lugar no diretório, né, do direito dos animais. Porém, eu precisaria e queria ver isso com mais força. Agradece, Luiz, o compartilhamento. Porque é fauna e flora, então a gente não pode esquecer disso. É horrendo para dar uma olhada como é que tá lá o processo de sofrimento tá no tempo que os animais, mas antes eles têm nesse nosso planeta. Combinar aqui com vocês. E no Brasil, infelizmente, ainda está muito incipiente. Os pontos que a gente o diretório é novo. Caso, como o GT, Maiana ficou outra coisa, a redação, eu acho que agora me falhou aqui a memória, se eu lembrar fazer esse compartilhamento das suas anotações mas é isso, no grupo geral.
E gratidão. O processo de compartilhamento Valéria, e depois mais uma pessoa, eu peço encarecidamente que quem for falando possa baixar a mão para eu ter nitidez de quem já falou, quem não falou. Valéria, depois o Flávio. Sim, posso partilhar, e aí vocês complementam caso eu tenha esquecido de alguma coisa. Por exemplo, essa última fala foi difícil para mim. Com as falas dos colegas, eu fui pontuando algumas coisas. Mas aí vocês complementam. Né, aqui de Fortaleza, concernente o meu trabalho. Vou pedir aqui só um minutinho para dar uma verificada como é que está lá no outro grupo, para saber se a gente já está no tempo. Se o outro grupo ainda tivesse alongado, a gente continua o nosso papo aqui. Há um estilo de trabalho das unidades de saúde, de um modo geral, pelo menos aqui em Fortaleza, mas como tudo é regido a nível nacional pelo Ministério da Saúde, eu acredito que a colega aqui, que também é agente de saúde, talvez passe pela mesma coisa. Chat, houve como se uma fragmentação da estratégia de saúde da família. Essa questão dos espaços serem mais lúdicos, nós começamos a trabalhar mais alegres, né? De forma que o conselho, para mim, assim, a minha ideia é o conselho como espinha dorsal e os fóruns, os espaços de conversa, havia toda uma programação vão gravitando e trazendo para essa cuidar, ou pelo menos tentar cuidar de um modo integral das famílias da nossa abrangência. Foi isso. Isso a nível nacional, cada estado fazendo o seu, né, para o bem total. E o que aconteceu é que quando foi colocada as OS, né, para reger os postos de saúde, eu acho que não é só aqui em Fortaleza, né, acho que é o país inteiro, mas houve essa fragmentação. Por quê? Porque se trabalha com meta. Gestão, os enfermeiros, os nossos chefes enfermeiros, eles não têm mais tempo para cuidar, né? E tinha os grupos, no caso, a gente ainda mantém morrendo mais grupo fácil, de hipertensão diabética, mas a gente fazia esse trabalho de educação em saúde com crianças, com idosos, fazia grupos, né, de conversa e tal. E isso, os nossos enfermeiros não têm mais tempo, porque eles têm tantas consultas, têm tantos... por conta também de ter começado, além das OS, a Dilma conseguiu passar aquela lei da participação popular como outro programa uma Previne Brasil, de todas as áreas do baseado governo, no Previne Brasil. Em 2019, uma das primeiras coisas que eles fizeram que são enviados é que vem eliminar isso. Eu não estou lembrando aqui agora o número que tem isso, que é anotado. A gente trabalha, e segundo o Previne Brasil, a gente nunca atinge as metas. Talvez em termos de legislação também, a gente resgatar essas coisas que eles acabaram. Né? Fica difícil de se pensar a gente sabe que a gente já foi no projeto de educação popular se a gente tem que estar correndo nas casas e perguntando como é que está a pressão, como é que está a diabetes, e tem que anotar e tem que cuidar do sistema. E os enfermeiros não têm tempo. Agora, com o governo popular, pode ser que não seria uma ideia. Ok. Veja se você consegue até formular uma proposta a partir da seguinte pergunta. Diante disso tudo, qual é a proposta da educação popular para amenizar ou para diminuir essa problemática? Gestão, eu acho né? que você problematizou, mas eu estou querendo entender que propostas podemos fazer. Aí você tem um tempinho, aí tu escreves aqui, eu estou sem 5 minutos. Coloquei aí, auxiliadora, foi o marco da educação popular. Flávio, e a gente volta com todo mundo junto, tá bom? E aí você que eles eliminaram, escreve aqui, porque fica registrado. Flávio, e a gente volta com todo o grupo. Isso, acho que foi o primeiro do resto dos vetos que a Dilma teve, né? Isso. Eu sou testemunha aqui. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? E educação popular tentou concluir. Bom, eu entrei atrasado, porque eu recebi também essa informação sobre o observatório de uma amiga da UNB. Na escola de saúde eu sou Flávio, colaborando estou falando aqui do Rio de Janeiro. Para poder terminar. Eu quero primeiro fazer uma saudação calorosa a essa iniciativa do Observatório de Educação e Saúde. Eu acho que mais que uma oportunidade é uma demanda do nosso tempo. O que é que foi feito nesse período, em relação à educação e saúde, não tinha nada, então eu quero rapidamente falar de os recursos passar algumas informações
Sobre a minha própria trajetória impedidos pessoal, de serem acessados, né? Eu sou médico mas clínico. Houveram experiências, então a gente e eu não sou perder educomunicador em saúde. Isso de vista, né? E atualmente, quase aos 70 anos, estou fazendo mestrado na conseguiu manter apesar disso. Rio de Janeiro. E o meu ponto é trazer, a partir da problematização da educação e saúde, esse conceito da educomunicação em saúde. Não pararam, ainda bem, o grupo é uma página adiante do que nós estamos fazendo. O outro grupo ainda está terminando. E começa lá com um histórico na USP, na Escola de Comunicação e Artes da USP, com o professor Ismar Soares, que trabalha essa parte desde 2017, pelo menos. Nesses últimos minutos e, coincidentemente, eu também estava trabalhando como médico nessa área, nem conheço pessoalmente. Mas enfim, levantou aqui a mão, por favor, vamos lá. Eu acho que a gente, nessa etapa, temos vou até ligar aqui minha câmera para um desafio fundamental. Não está muito boa. Romper Mas eu sou aqui do Ceará, né? Eu fui do EdPop SUS, e aí ele está cheio de conflitos. Essa fala que eu disse que foi difícil de sistematizar. O modelo biomédico que despreza Luísa, a educação né? e saúde. Eu lembrei muito do EdPop SUS, porque foi uma formação recentemente eu a nível federal, encerrei a minha participação num projeto de pesquisa de colaboração internacional com uma universidade americana de educação popular em saúde que quer levantar informações advindas de decretos municipais em 6 países do mundo de impacto sobre a governo Michel Temer, né, o poder municipal em 6 países do mundo, do Paulo Freire, em várias cidades de cada um desses países, de serem usados, então interferiram acho na que dinâmica da Covid-19, né, requalificando e são medidas não farmacológicas. Quando eu fui levantar, eu também sou uma pesquisadora do EdPop, a universidade falou, isso não interessa, gente. Também ainda pesquisando o EdPop Eles querem só dados quantitativos de educação e saúde, não existe. Porque a gente reconhece a potência então, dele, né? Eu acho que a gente tem um desafio enorme pela frente. Eu queria novamente dizer que é da hora a nível nacional. Lembrar que a gente teve essa experiência bastante rica, para a gente discutir isso no âmbito nacional. E até de a gente olhar, Gratidão, né? Flávio, agora a gente retoma com todo mundo, eu vou mandar só um recado. Inclusive nessas experiências que a gente manteve, Pedro, tem alguma coisa do EdPop SUS, para a gente tentar fazer uma síntese, mesmo com aquela PENAB, do que né? aqui conversamos, do que aqui propomos, impedia praticamente o trabalho comunitário dos ACS, né? Como é que eu não sei se o EdPop SUS conseguiu mexer nesses trabalhadores, e na última versão já incluía também atores de movimentos sociais. Então, assim, só reafirmar da importância do EdPop SUS, então, gente, né? eu acho que a gente tinha um desafio aqui no não grupo, perder essa experiência. Que eram as pessoas que não foram direto para a crítica e para as sugestões da educação popular. Ótimo, muito obrigado, ao fazer Mariana, as suas análises, a gente mas pela disponibilidade coisas. Por exemplo, de ficar na redação. Nesse grupo aqui, a gente foi pegando desde propostas, né, de retomada da política da educação popular. A gente tinha a Mariana vai dar um compartilhamento geral. Sempre é algo em movimento, não é um documento escrito, não é nada necessariamente aprovado em um certo conceito. O chat, ele fica isso salvo. Também, mas para mim, políticas públicas é sempre algo de sair em da movimento, sala, eu vou produzida por sujeitos que muitas vezes são trabalhadores, gestores, pesquisadores, usuários do sistema de saúde, no caso do Brasil, no SUS. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí eu peço encarecidamente para aquelas pessoas que fazem uma análise de uma certa problemática e que a gente não consegue fazer a conexão com a agenda da educação popular, nos ajude fazendo essas sugestões mais assertivas, mais propositivas, para também ajudar a gente a escrever o documento, porque a gente vai devolver o documento no grupo de WhatsApp para vocês olharem e, de uma certa forma, aprovarem o documento, conversarem sobre ele novamente, né? Quase uma revisão de texto, não necessariamente só na língua portuguesa, isso a gente até cuida direitinho, é na análise de conteúdo, da produção do conteúdo, o que nos interessa é o conteúdo, né? Então, eu acho que as pessoas estão voltando, e eu acho que Flávio falou, a mão está levantadinha, falou, e eu queria, assim, retomar com Pedro Brito, como foi lá no outro grupo, uma certa síntese, para a gente aqui finalizar uma síntese, e a gente ficar com isto mais nítido para todos nós, como se fosse um acordo entre pessoas sobre as suas sugestões. Então,
aqui, neste grupo que eu fiquei, aparece a política, aparece o processo de formação, que inclusive estava dentro da política, né, que ela não existe mais, porque ela acabou, a gente tem, ela tem que ser retomada, talvez até de um outro lugar. Oi, Pedro, que bom que tu voltaste, queridão. E a gente, inclusive, tem a agenda da Pix, acho que o grande desafio é dialogar essa coisa da Pix dentro da educação popular para a gente fazer uma costura, que elas possam ser co-irmãs, né? Juntas, né? Ficar isso. Eu acho que tem uma novidade que foi hoje, que eu sempre tenho conversado, Flávio, que é a importância dos atos comunicacionais para a educação popular. Acho que a gente ainda tem um hiato ou um vazio sobre esse tema. Eu queria muito voltar a conversar com você, até com mais calma, para tu também nos ajudar a olhar este assunto, porque Paulo Freire, inclusive, dizia que um processo educativo é uma experiência de comunicação entre sujeitos, né? Então, a gente precisa, inclusive, da tua ajuda. A gente também pode ofertar algumas coisas naquilo que é da educação popular, dialogando contigo. Então, eu queria muito deixar esse convite com você. A outra coisa que aparece muito forte aqui é a educação popular como base para a formação do controle social. Inclusive, alguém trouxe uma narrativa do controle social popular, que é diferente do controle social, e não é uma questão semântica, é uma questão filosófica, epistêmica, né? Uma categoria de análise nova. Quando alguém diz assim, o controle social é uma coisa, o controle social popular é outra coisa. Então, não é assim tudo tão simples, né? Pedro está deixando aqui o WhatsApp para a gente ir entrando lá. Pedro Brito, eu agradeço. A gente também vai colocar os nossos telefones, estão lá no grupo, mas quem quiser o telefone meu e de Pedro, assim, eles estão disponíveis. Tem uma outra coisa que apareceu aqui, foi esse mundo, Valéria, do trabalho, da gestão do trabalho, apareceu na sua fala e apareceu em outra fala. Então, é importante a gente fazer essas conexões, porque como são áreas que têm lugares muito próprios, muito singulares, quando a gente traz a educação popular, ela precisa ser bem, digamos assim, acoplada, digamos assim, conectada para dar sentido. Por exemplo, é uma proposta de fazer formação dos trabalhadores, né, numa perspectiva, numa dimensão da educação popular. Quando os trabalhadores estão em lutas por salário ou por condições de trabalho, a educação popular pode ajudar a produzir reflexões sobre o mundo do trabalho. Alguém trouxe a saúde do trabalhador aí também. Como é isso? A saúde do trabalhador, ela ainda tem uma perspectiva médico-centrada, hospitalocêntrica, medicamentosa, e a gente quer uma saúde do trabalhador integral, ou mais emancipatória, mais crítica, que incorpore outras práticas. Outra demanda que apareceu aqui é a educação popular, que dialoga com os saberes originários, com os saberes mais antigos, ancestrais. E vocês trouxeram os povos indígenas, povos ciganos e povos negros. Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa que apareceu no grupo são a educação popular e as lutas identitárias, né? Então, as lutas identitárias, estou falando população negra, LGBT, cigano, as lutas identitárias todas. Então, como é que a gente articula isso para apresentar uma pauta da educação popular? Né, que é isso. Eu queria passar para Pedro trazer as contribuições lá do outro grupo, e depois eu retomo com vocês novamente para uma rodada assim final, e a gente encerra essa sessão. Bem, então vou fazer a leitura das propostas, mas procurando me delimitar as propostas, né? Então, foi proposto várias falas, né? Foi quase unanimidade, né? O trabalho junto aos conselhos de saúde, tendo como norteamento a educação popular, né? Restabelecer a Secretaria de Gestão Participativa no âmbito federal, articular os conselhos institucionais e os conselhos populares
mas não só isso, unificar as pautas comuns entre essas experiências e saber o que é que se tem de acúmulo ao longo desse processo, né? Desde que a educação popular saiu de cena, digamos assim, até hoje, né? Saiu de cena do âmbito institucional federal, que experiências a gente teceu nesse período e como que a gente pode trocar essas experiências entre diferentes regiões do país. Também a importância de traduzir algumas informações, pautas políticas, como o orçamento secreto, né, para a população, produzir materiais e assessorar espaços também nesse sentido. Aproximar a participação social da participação popular, que o Carlos Silvano estava falando agora. Aí, reforçando aquela ideia dos conselhos, da formação com os conselhos, né? Utilizar os conselhos como estrutura, priorizando o lado mais lúdico para atrair as pessoas, porque foi falado que esse lado institucional afasta as pessoas do conselho, né? E esses espaços podem ser fóruns ou espaços de conversa. Também foi falado de que é impossível revitalizar lideranças sem o diálogo com os mais jovens, e a educação popular precisa se aproximar desse público. Tanto a história do Paulo Freire como da própria educação popular precisa ser mais conhecida pela juventude, né? Então, fazer formação política com os conselhos, com grêmios de escolas, com as escolas em geral, nesse sentido. Também foi falado sobre a pauta da campanha nacional com relação à segurança alimentar, em que os educadores populares pudessem atuar a nível nacional de diferentes formas, reafirmar e fortalecer a integralidade da Seguridade Social, nesse contexto aí neoliberal, né, relação público-privado, ter uma experiência formativa nacional em educação popular em saúde, e aí a gente lembra do EdPop SUS, né, que foi uma experiência institucionalizada e federal. Então, essas foram as propostas que eu anotei de forma mais objetiva. Se alguém quiser complementar alguma coisa, ou achar que eu não expliquei direito alguma coisa. Diógenes, abri aqui a câmera. Eu achei muito importante o Centro de Educação e Assessoria Popular do Rio Grande do Sul, CEAP. Ela é fundamental para apoiar essa formação. Eu mesmo tive vários cursos do CEAP. Então, eu tenho que valorizar, mas me parece que são 35 anos que eles estão atuando, né, aqui no Brasil, e então a política nacional. Outra coisa, eu não sei, você falou, né, da restabelecer a Secretaria de Gestão como espaço institucional, porque sem essa nova secretaria, o retorno dessa secretaria a nível institucional não tem como desenvolver o processo educativo, né, baseado no que você falou. É isso, as pautas comuns, unificar todas as pautas comuns, a oportunidade é agora, porque nós não ganhamos, nós ganhamos as eleições, mas temos que estar vigilantes, e tem núcleos, milhares de núcleos espalhados pelo Brasil todo, que são os comitês de luta de Lula, que precisam ser, eles têm que ter a participação deles, independente de todas as formalidades do controle social, a gente precisa desses comitês. E é isso. Obrigado pela participação. Obrigado, Diógenes. Diógenes está conosco desde o começo. Assim, tem gente que está... Nós já estamos há um bom tempo, gente, assim, de existência. Alguns estão nos conhecendo hoje, mas já estamos há alguns longos meses. Eu fico muito feliz de ver a Baiana aqui, assim, que até a sua fisionomia, né, já deixa você, assim, tá bonita, madura, legal te ver assim, menina, olha que isso. Eu vi essa menina pequena, olha que legal, senão que eu estou ficando velho. Então,
Algo mais? Pedro, tem alguma coisa lá no teu grupo que tu desejas ainda trazer, ou outra pessoa que deseja falar sempre nessa perspectiva? Se formos propor, o que propomos? Lógico que pode ser antecedida de uma certa análise, né? Problematização, para depois a gente... Pedro Brito, com você. Ótimo. Alguém tem mais alguma coisa para considerar? Tem alguma dúvida? Não só sobre a proposta, porque assim, eu acho que tem duas dimensões para a gente cuidar. Tem algumas pessoas que chegaram hoje, talvez tenha alguma dúvida ou deseja alguma informação sobre processos organizativos, como funcionamos, como é que as coisas acontecem, como iniciamos, como vamos juntando pessoas, né, mais pessoas. Então, é um pouco isso. A outra coisa é sobre a pauta de hoje. A pauta de hoje é uma pauta mais propositiva. Então, hoje a gente tem essa pauta de hoje, que é para quem chegou hoje e quem já chegou bem antes. E tem uma pauta que ela é mais orientadora para quem está chegando hoje, que às vezes precisa de uma orientação, precisa ser acolhido. Eu e Pedro, a gente sempre... São dois Pedros. Os dois, a gente tenta acolher, mas às vezes foge das nossas capacidades humanas, né? É um pouco isso, tá? Então, com as dúvidas. Então, o Marcos Campos e a Valéria levantaram a mão. Teu microfone, Marcos, não está ligado. A gente não te escuta. Ok? Ok. Boa noite, meu nome é Marcos, eu sou amigo do Diógenes, que está aí no grupo, inclusive, tá? Tudo bom, né? Eu estou debutando, a verdade é essa, né? Nós, quando fui presidente do Conselho de Saúde, nós realizamos a Conferência Livre em 2019 sobre a educação popular em saúde. Mais 4 conferências, e também a Conferência de Saúde Mental, sempre estimulando mais a política intersetorial, até na visão do usuário, que fica mais prático, né? Educação, lazer, trabalho, moradia, qualidade de vida, de maneira geral, e a cultura. E nós estamos incluindo no Plano Municipal de Saúde o que foi aprovado nessas conferências, principalmente no caso que a gente está sobre a educação popular em saúde, que é fundamental, não é nem a conferência em si, mas, como você está falando, José Carlos, é pôr em prática, né, o que é debatido, o que é visto, a questão fica só no papel. E eu agradeço o espaço. Uma boa noite. Sou de Fortaleza, Ceará. Ok. Valéria, por favor. É uma pergunta. Visto que hoje é o 9º encontro, e eu cheguei hoje, eu gostaria de saber se... Você falou que esses encontros foram gravados, onde que eu vejo, que eu quero me inteirar para saber onde é que eu estou aqui na corrente do tempo. Pedro pode falar. Tá lá no nosso grupo no PNAB, está sempre disponível todas as coisas. Pedro vai botar o link daqui a pouco. Sugiro que vocês entrem aqui no grupo pelo WhatsApp, porque lá a gente vai postar, porque aí a gente pode encaminhar o artigo sobre a experiência do observatório, você também vai acompanhando todas as sessões. Ok, obrigada. Algo mais? Pedro Brito, Ana Paula Lima, eu acho que estava desejando falar, e Érica Dantas. Eu quero fazer uma pergunta também. Tá, Flávio. Então, depois o Flávio. Então, Ana, Érica, Flávio. Oi, boa noite. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, tá? Tá. Não, é uma pergunta também, porque é a primeira vez que eu participo desse espaço, apesar de estar bastante, digamos, inteirada do processo, né, da educação popular, enfim, outros espaços.
a pergunta é se o observatório participou de alguma forma, teve alguma incidência, né, sobre o GT, né, de transição, que tratou do tema, né, da questão da participação, porque tem já várias propostas aí que estão sendo gestadas, né, dentro da perspectiva aí do novo governo, né? Então, eu fiquei com essa dúvida, né, se o observatório conseguiu se colocar nesse espaço, né? Até teve um seminário grande, acho que faz uns 15 dias, sobre esse tema, se o observatório também participou, porque eu entendi que as propostas vão ser apresentadas, né? E eu fiquei pensando de que forma, qual é a estratégia, né, para que essas propostas tenham essa entrada, né, já que já se teve esse mapeamento e essa, digamos, essa análise de cenário feita pelo GT de transição, inclusive trazendo a questão, né, como proposta aí do orçamento participativo, que a gente não chegou a falar aqui hoje, né? É uma proposta do governo implementar o orçamento participativo a nível federal, né? Nos ministérios ainda não está desenhado isso, e eu acho que tem tudo a ver com a questão da participação popular, com a educação popular, e que a gente precisa defender, né, que essa discussão se dê transversalizada nesse eixo, né, porque senão a gente pode acabar reproduzindo, né, só uma lógica mais instrumentalista de participação, né, para defesa de interesses, enfim, de áreas, e não uma participação mais efetiva com base na própria educação popular, né? Então, queria saber se tem algum movimento nesse sentido do observatório. Ok, a gente responde. Talvez se alguém tenha, porque Flávio tem uma pergunta, eu vou juntar a pergunta com a de Flávio. Eu acho que agora é a Érica. Oi, gente, eu queria só fazer um pedido e reforçar que, assim, nós estamos num momento, assim, muito, muito importante, e as coisas estão acontecendo, né, tudo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Em relação à 17ª Conferência Nacional de Saúde, que é uma conferência muito importante, depois de 4 anos de muita dificuldade no controle social, concordo plenamente que existe controle social institucionalizado, Carlos, existe aquele controle social popular, mas que nós temos que juntar, né, o que pode convergir para a gente poder dialogar. O que eu peço? Que todos nós possamos participar, desde já, das nossas conferências, dos nossos espaços, das conferências livres, da questão da articulação, da mobilização, e mais importante, que nós possamos trazer as pessoas, a população, para participar, certo? É a hora de ouvir as pessoas, entender o que mais se precisa dialogar em saúde, e a partir daí, sim, que nós tenhamos uma 17ª conferência que possa representar a voz da população. Então, acho que o nosso papel, assim, enquanto conselheiros, ou enquanto militantes, é levar essas vozes e tentar juntar essas pessoas para poder chegar num debate melhor, tá bom? É isso, muito obrigada pelo espaço e até o próximo encontro do Observatório. Legal. Obrigado. Eu acho que o Flávio deseja fazer alguma pergunta. Eu estou querendo ser muito delicado, eu também estou chegando e respeitando inteiramente a iniciativa dos companheiros e das companheiras que lançaram a ideia do observatório. Então, a pergunta é se esse é um momento, só para entender, esse é um momento que o observatório está colhendo propostas do coletivo? A tua pergunta tem muito a ver com a da colega anterior. Assim, o observatório, ele não tem a pretensão de se apresentar como uma instituição nova, né? Ele é um organismo, né, de extensão, e por dentro da extensão faz pesquisa e faz ensino, é tanto que uma experiência dessa para nós, ela também é formativa, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem estudantes, professores que aqui se nutrem e também alimentam este grupo, né? Se nutrem e alimentam este grupo. Então, a ideia central, o nosso grupo, tanto eu como Pedro, e Pedro Brito, e um conjunto de outras pessoas que animam isso, coordenam,
a gente entende que a educação popular em saúde, ela também deve sempre estar partindo das experiências existentes, das práticas que tendem à liberdade, né? Que tendem à liberdade. A partir disso, a gente monta as sessões, como eu já falei anteriormente. Então, a cada mês anterior, a gente faz uma sondagem, as pessoas sugerem tema, a gente convida pessoas, convida 3, 2, 4 pessoas, as pessoas fazem as suas, mostram as suas experiências e a gente reflete, tematiza, produz. Inclusive, acho que o Diógenes já falou aqui, a Renata Pelkman já veio, várias outras pessoas já falaram conosco. E uma das coisas que a gente entende para este momento, o observatório não foi convocado por grupos de transição, mas a gente teve reunião no Congresso da Abrasco com outras pessoas da educação popular. A gente fez uma primeira sessão que foi sobre uma análise de conjuntura acerca dessa dimensão nova da agenda do governo Lula, né, aberta, é uma sessão aberta como essa. Nós trouxemos pessoas que essa pessoa tematiza, a gente é sempre convidados, né, a gente sempre recebe convidado, ou para falar de experiência, ou para tratar de grandes temas. Então, é um pouco isso. Não observatório, mas, por exemplo, eu e Pedro, a gente tem uma inserção razoável em grupos de educação popular. Por exemplo, a gente é do Grupo de Educação Popular da Abrasco, a gente é da Articulação Nacional de Educação Popular, a gente transita nesse mundo. E a gente terminou participando de grupos de transição nessas áreas que vocês estão colocando, mas a gente entra lá muito mais como sujeito que transita, né? Já que assim, o GT é um lugar de produção de conhecimento, de produção de análise, de produção... Inclusive, a gente não tem a intencionalidade de ser algo representativo, né? Assim, para nós, a representação da UFPB é ela mesma, a instituição. A gente é um organismo dentro de um programa de extensão. O observatório terminou ganhando grande repercussão por causa do seu modus de existir, o modus, né, da educação popular. E também porque talvez muitos de nós aqui tenhamos um nível de conexões, de ter capacidade de estar articulado em redes. Então, geralmente é por causa disso que acontece, tá? Então, a gente terminou ajudando e está ajudando outros grupos, inclusive a tematizar sobre outros temas, tá? Mas a gente até diz que é do observatório, mas não foi o observatório que foi chamado. Agora, como é que a gente pretende entregar essas missivas, né, que a gente está produzindo? Porque a gente participa desses grupos e é lá que a gente vai entregar o que é que o observatório anda pensando. O observatório anda pensando coisas parecidas que vocês trazem aqui, mas também a gente anda pensando aqui na coordenação outros temas que necessariamente não nos aparecem nas sessões. Por exemplo, é comum entre nós a gente discutir soberania nacional, a gente tem discutido a questão da fome, a gente fez uma sessão belíssima sobre a luta pela soberania alimentar e nutricional e a luta contra a fome, com a Sônia Lucena, uma professora na área da nutrição, foi presidente do CONSEA, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Então, assim, a gente se movimenta de acordo com o que o grupo vai apresentando como demanda para nós. A demanda, a pauta nossa nunca é produzida nem por mim, nem por Pedro Brito, nem por Pedro Cruz, nem por ninguém. Assim, a gente produz as nossas pautas a partir da escuta às pessoas que transitam conosco no observatório. Eu não sei se respondi, mas essa é a resposta. Tá? Ela é sempre limitada. Limitada. É porque eu tenho uma proposta que eu queria saber se ela tem pertinência, né? Quando puder falar, eu gostaria de falar, então, a respeito dessa proposta. Pode falar agora. Posso? Pode. Então, muito rapidamente, eu tenho me batido numa questão, você, Zé Carlos, citou Paulo Freire, e eu participo de um grupo informal também com o pessoal da Fiocruz de Brasília,
Aline Cavaca, que está provocando a gente a discutir o que é educomunicação em saúde. E essa passagem que você citou, eu não conhecia esse texto, ela que me trouxe o texto na semana passada, do Paulo Freire, Extensão ou Comunicação. E no final desse texto, eu não queria fazer spoiler, mas vou fazer um pouquinho. O Paulo diz assim no final, que não importa qual é o formato comunicacional que se usa, ele é só um ponto de apoio. Aí eu falei, caramba, mas é só um ponto de apoio mesmo? Porque o meu ponto, hoje, no projeto de mestrado, não é teorizar sobre a praxis, é defender praxis, pensar teoria e prática mesmo, ao mesmo tempo, e praticar. Porque não tem como a gente falar de praxis só teoricamente, tem que praticar. Então, meu ponto é criar aportes educomunicacionais para a literacia em saúde. Ou seja, a gente precisa ter instrumentos que possam fazer com que a participação popular não seja só a participação popular, seja a participação popular de alta intensidade. Ou seja, que envolva o maior número possível de pessoas. Então, esse é o ponto que eu estou desafiando, quero trazer para a conversa, para o debate. Então, Flávio, veja só, tanto a pergunta da outra colega, eu acho que foi a Ana, como a tua, elas transitam no mesmo universo. Pode ter até diferenças na apresentação, né, que cada um fala de um lugar. Mas, assim, enquanto eixo temático, a gente pode agrupar nisso, que eu acho que tu dás uma esticada e aí traz a educomunicação. Na realidade, o livro, né, o texto que você leu, que é um livro, eu acho que tem uma coisa em Paulo Freire que eu gosto muito. Paulo Freire não apresentou uma teoria em si mesmo. Inclusive, ele nunca disse que a educação que ele propunha era popular. Nós é que inventamos, né? Ele apresentou um conjunto de princípios que orientam práticas sociais, né, para que as pessoas que se sentem oprimidas possam lutar contra a opressão, que seja na educação, que seja na organização, né, política das pessoas. Então, o que eu gosto nele é isso, é que ele apresenta um conjunto de princípios que a gente pode, a partir desses princípios, inventar um monte de outras coisas e reler Paulo Freire. Eu acho que se Paulo Freire conversasse conosco hoje, ele diria, vamos fazer releituras, né? Porque ele ensinou isso o tempo todo, né? Que é o que você propõe. Tá tudo bem, eu acho que a gente se coloca disponível e aberto para dialogar com você ou com qualquer outro grupo daqui. Dia desses eu estava conversando com Vera Dantas, que é uma médica do Ceará, e a gente estava assim, conversando sobre isso, porque não é uma questão de semântica, essas coisas do Paulo Freire, elas são questões ontológicas ou epistêmicas, filosóficas, né, profundas. Então, a gente tem que debater sobre o popular de Paulo Freire, sobre o popular que a gente anda conversando na saúde. A gente viveu momentos bem profundos e às vezes até tensos quando a gente foi escrever a Política Nacional da Educação Popular. Muitos de nós aqui estávamos lá, eu estava, o Pedro Trava, o Pedro Cruz, né? O Pedro Brito, Pedro Brito é um jovem médico. Eu acho que os médicos começam a ser médicos logo cedo. E aí a gente conversava, e lá a gente entrou em alguns embates que era assim, trazer categoria de análise de Paulo Freire ou princípios dele para dentro da política. A morosidade, por exemplo, em Paulo Freire. Veja só, a morosidade em Paulo Freire não é a mesma coisa que a sociedade hegemonicamente pensa sobre o amor. Não é. Né? Em Paulo Freire, o amor em Paulo Freire não é só este amor, né, que entrega flores em uma data do ano, é a erotização da vida, quer dizer, amar a luta, amar o outro, amar-se, caminhar junto, ser solidário. Então, tem um monte de coisas por dentro da palavra amorosidade de Paulo Freire. Mas Paulo Freire nunca disse assim, eis que siga esta cartilha. Né? Paulo Freire já fazia crítica também sobre a obra dele antes de morrer. Então, acho que esse é um grande desafio. Aí, reforçando, esta carta é uma carta de uma escuta qualificada que a gente está fazendo, né? Que todo mundo que entra no observatório passa a ser um observante. Aqui, por questão organizativa da própria universidade, a gente precisa ter alguém que se responsabilize.
se a gente não mandar o convite, ninguém recebe convite. Se a gente não animar a roda, também pode ter dificuldade de arranjar animadores de roda. Se a gente não sistematizar as coisas, ou convidar as pessoas a estarem conosco, não tem. Então, é algo em movimento, é um grupo de educadoras e educadores que se movimentam. Então, todos vocês estão convidadas a animar rodas, a propor coisas, a propor temas e a nos provocar. Eu posso falar assim do que eu compreendo. Pedro Brito, que é mais sabido do que eu, ele é mais atento, ele pode me desmentir. Eu acho que Pedro Brito, Pedro Cruz, tal, a gente é muito aberto a provocações. A gente gosta muito das provocações, quando as pessoas nos cutucam, nos tiram desse lugar mais que a gente que está. Então, sintam-se à vontade para cutucar a gente, perguntar coisas, nos dizer outras narrativas, nos apresentar outras possibilidades para pensar a educação popular. Tem uma coisa que a gente tem dito muito, a gente não pode abrir mão da ética freiriana. Né? Paulo Freire, ele produziu uma ética humanitária, civilizatória. Então, isso a gente tem tentado ser muito coerente. Eu confesso a tu, sem nenhuma pretensão de ser arrogante, mas, assim, o nosso grupo, a gente se preocupa muito com essa coerência epistêmica, metodológica, sabe, assim, é um pouco isso, porque eu e Pedro, a gente sempre perguntava, passamos 3 anos nos perguntando, e a gente fazia muita coisa juntas, muitas coisas, de vários outros grupos, e a gente se perguntava o que é que a gente poderia fazer exatamente, unicamente os dois, porque a gente tem uma particularidade, assim, muito forte. A gente tem uma característica muito forte, então a gente terminou juntando com estudantes de medicina de outra área que tem características muito parecidas conosco. Então, o que nos uniu foram essas características, assim. Quem conhece Pedro e eu, a gente percebe muitas similaridades, e a gente sempre perguntava, o que é que a gente vai fazer junto? O que é que a gente vai fazer junto? E aí a gente está fazendo a ontologia da educação popular, a gente tem um grupo maior, que é um outro projeto, que a gente tem escrutado para escrevinhar junto com todos os educadores e educadoras muito antigas, né, gente de 80 anos, médicos de 84 anos, médicas de 70 e poucos anos, rezadeiras de 80 anos, rezadeira de 50 anos, educadores de 40 anos, tá? Agentes comunitários, a gente está escutando essas pessoas, as pessoas são entrevistadas por nós, a gente está transformando em artigos, escrito com elas, para nós, e tem produzido uma série de livros chamada Antologia da Educação Popular. Esse grupo é um grupo maior, né, tal. E o outro projeto é esse aqui. Então, é um pouco isso que a gente está produzindo no momento. Eu não sei... Eu também não tenho muita pretensão de responder as perguntas, porque às vezes eu me confundo bastante. Eu acho que às vezes eu sou um pouco prolixo e não sei bem dizer a palavra. Mas, assim, é um pouco isso, né? Porque acho que quando as pessoas perguntam, elas devem ter em mente que as perguntas delas já vêm grávidas de resposta, como sempre converso com Vera Dantas. A gente brinca muito dizendo que pergunta é legal, porque pergunta já traz respostas. E aí a gente conversa muito sobre isso. Eu não sei... Pedro Brito, me contas, é isso? Eu não sei se a gente poderia ir sinalizando, eu e Pedro Brito, a gente tem mensagem de final de ano, para quem já é de ano todo, para quem está chegando agora. Eu não sei se alguém tem mais alguma palavra a dizer, alguma pergunta a fazer. A gente já vai pedindo a compreensão de vocês com essas perguntas complexas, que a gente não sabe responder, não pode, não deve, porque são perguntas que podem ser respondidas em coletivos, em coletividades, mas a gente tenta fazer alguma arguição para dialogar com vocês. Pedro, eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir do pessoal e vou deixar você para fechar essa sessão de hoje, pode ser? Então, gente, primeiro, assim, a gente quer muito agradecer pela sessão de hoje. Para nós é muito importante a presença de vocês, a convivência, as contribuições,
a gente está assim, a nossa equipe assim está muito esperançosa, apesar de compreendermos das exigências e dos desafios que o cenário econômico, político, social e cultural se apresenta. A gente tem uma novidade no ar, né? A gente tem um Estado brasileiro fragilizado, as instituições democráticas e federativas também bastante fragilizadas. A gente tem uma novidade no Brasil de culturas autoritárias, de culturas negacionistas, de culturas, né, de novos fascismos, de novos nazismos. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, que não está dado. O SUS recebeu muitos reveses, a ciência, a educação, o emprego, a renda, a vida das pessoas, e é por isso que a gente precisa estar junto e lutando. Então, assim, para aqueles que passaram, aqueles e aquelas que estiveram conosco o tempo todo, incluindo o meu querido amigo Pedro Brito, com quem eu aprendo muito, e, né, e produz um afeto muito saudável, ao nosso amigo Pedro Cruz, que não pôde estar aqui porque a sua filha está adoentada, e a gente é um homem muito amado por todos nós, e também eu sei que ele nos ama muito, né? Então acho que isso é uma característica da gente. A gente agradece por essa caminhada, porque vocês nos ajudaram a alentar a nossa esperança. Foram tempos difíceis nesse período todo. A gente inventou isso também para a gente se acalentar, estar junto, estar se ajudando um ao outro. A gente recebeu muitas contribuições e a gente está vencendo. Sempre que a vitória é como a esperança, precisa ser sempre alimentada. E é como diz, né, o poeta, a gente precisa o tempo todo se animar, né, e como dizia Paulo Freire, a gente precisa estar aprendendo em comunhão a lutar. Isso é uma coisa. E para quem está chegando agora, sintam-se acolhidos, acolhidas, bem-vindos, bem-vinda, é uma alegria enorme estar com vocês, né? A gente espera contar com vocês nas caminhadas que seguem, a caminhada sempre se faz a caminhar, né, um pouco isso. E como dizia Galiano, é muito importante a utopia, porque a gente nunca chega nela, mas ela sempre nos impulsiona para chegar até ela. Então, eu não sou muito dos natais, dos anos novos, nada. Eu acho que todo dia é dia de nascer, portanto, todo dia é dia Natal, e também todo dia é dia novo e é dia velho. Então, que a gente viva isso tomando as nossas consciências mais profundas, as nossas capacidades de humanizar-se, como diz o Paulo Freire, também mais viva, que a gente seja capaz de produzir atos solidários, atos amorosos, atos reflexivos. E eu queria mandar assim, um beijo no coração de Pedro Cruz, um outro beijo no coração de Pedro Brito, ficar feliz, que eu fico muito feliz de ver pessoas que eu conheço aqui, que eu conheço há muito tempo, incluindo Maiana Dantas, que nunca mais via, Érica, esse povo todo. Gratidão, gratidão, gratidão. Pedro, gratidão, queridão. A sessão hoje ficou com a sua cara, bonita.
Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Saúde para todos. Boa noite, boa noite, Pedro. Obrigada, viu? Boa noite. Gente, beijo a vocês. Saúde. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Gratidão. Boa noite a todos e todas, que Deus nos abençoe. Boa noite, gratidão. Feliz Natal. Boa noite. Boas festas de começo. Gratidão. Boa noite, obrigada a todos. Até a próxima.